Olá, eu me chamo Sandra Bácara, eu sou psicóloga há 40 anos, trabalho como psicóloga clínica, sou psicanalista e trabalho também como assistente técnica em processos de vara de família, principalmente em processos em que existem alienação parental. A minha grande preocupação nesse momento que nós estamos vivendo é de defender a Lei 12.318/10, ou a chamada Lei da Alienação Parental. Eu acredito que ela é uma lei pedagógica que norteia o caminho do judiciário na prevenção dos atos de alienação parental. Ao facilitar, exemplificando os atos alienadores, nós podemos, ou o judiciário pode, advertir e prevenir com que nossas crianças, adolescentes e famílias possam viver em paz. Eu acredito que nós, profissionais da psicologia também, nós clínicos, que entendemos e vemos esses atos acontecerem em nossos consultórios, que podemos estar junto às escolas, aos médicos, aos hospitais, enfim, em todos os espaços em que seja possível perceber os atos alienadores e principalmente em que a gente possa perceber que nossas crianças estão sofrendo, nossos jovens estão adoecidos, estão adoecendo, e os pais e mães que vivenciam os atos alienadores também estão adoecendo. Nós temos vivido momentos muito difíceis ao vermos os nossos pacientes. Eu tenho um paciente que se suicidou, vítima de alienação parental, era um rapaz brilhante de 23 anos de idade. A gente vê, aqui em Brasília, nós vivemos esse ano a morte de uma criança de 4 anos que foi assassinada pela própria mãe. Essa criança tinha acabado de voltar ao convívio com o pai. São processos muito graves, são situações muito graves. Eu gosto sempre de lembrar que a separação conjugal acontece no espaço da conjugalidade. Deixa-se de ser marido e mulher, mas a parentalidade não poderia ser afetado por isso. O que nós vemos nos processos de alienação é a extensão da conjugalidade à parentalidade, a extensão da mágoa de ter perdido o companheiro ou a companheira para o espaço de pai e de mãe. Não existe ex-pai ou ex-mãe, a não ser que ele tenha sofrido a perda do poder familiar, o que não é tão comum. Então a gente prega, que pai, mãe e filhos têm direito a uma convivência equilibrada e saudável. A Lei da Guarda Compartilhada, que surge de 2014, ela mostra que existem duas razões para que a guarda não seja compartilhada. Ou um dos genitores se recusar a ter a guarda compartilhada, ou não ter aptidão, ou não estar apto a exercer o poder familiar. Nós sabemos que isso é exceção. O que nós vemos, infelizmente, é o judiciário colaborando com os atos de alienação parental quando não exercem a lei, quando trazem desculpas como os pais não se falam, eles não se dão bem. E nesse aspecto, infelizmente, eu vejo o judiciário colaborando para os atos alienadores. A gente tem que ter muito cuidado. O que nós estamos vivendo hoje, na difamação que a lei da alienação parental está vivendo, é exatamente, são sujeitos alienadores que perderam a guarda dos filhos ou estão para perder, porque fizeram falsas acusações, principalmente de abuso sexual, e passaram a difamar a lei como uma forma de tentar reverter essa guarda. Veja, eu não estou falando de uma proteção à criança como a nossa Constituição propõe. Eu estou falando da raiva, eu estou falando da tentativa de punir o outro que, na verdade, está protegendo o filho ao conseguir a reversão da guarda.
Isso é uma coisa muito grave. As acusações que são feitas à lei da alienação parental são muito fáceis da gente derrubar. Dizer que ela é baseada no Gardner, na síndrome de alienação, não é verdade. A nossa lei não fala de síndrome. A nossa lei fala de atos alienadores. Dizer que ela protege pedófilos também não é verdade. É claro, abuso sexual infelizmente existe. Infelizmente, nós vemos adultos, adolescentes, jovens abusando de crianças, de jovens, de adolescentes. Isso é real. Agora, nós não podemos permitir que essas falsas acusações de abuso sexual, de abuso moral, de abuso físico, de negligência, elas sejam tomadas como verdades absolutas e isso faça com que essas crianças sejam afastadas dos seus pais ou mães, de avós, de madrastas, de padrastos, e passem aí sim a ser abusada, porque aí nós temos um abuso moral. Uma criança, um adolescente que acredita num abuso que não aconteceu, ela vai descobrir mais tarde e ela terá um conflito muito grave, porque ela se afastou de ou foi afastada de um dos genitores, perdeu o convívio com eles e descobre que aquele genitor que ela acreditava piamente, na verdade, era o grande abusador. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que está acontecendo, nós precisamos defender e proteger a nossa lei, protegendo as nossas crianças, para que elas no futuro não se tornem, aí sim, crianças ou jovens ou adultos com problemas emocionais graves, usuários de droga, gravidez precoce, problemas de escolaridade, problemas gástricos, como a gente vê acontecendo no nosso dia a dia, infelizmente, de consultório. Do mesmo jeito, pais e mães que suicidam, avós que estão na cadeia, pais na cadeia, pais afastados, e a gente diz pais porque infelizmente a maior parte são pais que vivem alienação, infelizmente ainda temos um percentual muito alto de mães alienadoras, que não estão vendo a gravidade das consequências dos seus atos no futuro dos seus filhos. Na prática clínica, a gente vê muitas pessoas doentes, pessoas que nem se dão conta hoje de que o quadro clínico que ela vivencia é fruto de uma alienação na infância ou na adolescência, que vão descobrir isso no seu cotidiano e que muitas vezes reproduzem na sua vida adulta esses atos alienadores. O que a gente observa na leitura dos processos, quando a gente acompanha uma perícia, é que esses alienadores normalmente foram pessoas alienadas e que viveram esse processo sem se dar conta do que estava acontecendo com elas. A gente está falando de algo que vai trazer consequências, ou que pode trazer consequências muito graves. Então, eu entendo que nós precisamos proteger a nossa lei, a Lei 2.318/10, para que a gente possa proteger nossas crianças, adolescentes, jovens, pais, mães, avós, e que o nosso futuro, que estará na mão desses jovens de hoje, dessas crianças de hoje, não seja comprometido quando eles se tornarem adultos. Eu agradeço a Andréia Calçada, que me fez o convite para esse vídeo. Um abraço.